Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Venho aqui falar em nome do Senhor, para aqueles que não me conhecem. Eu me chamo Lília Marinho e aqui no Restauração da Alma você será ensinado e ensinada pelas palavras de Deus. Você vai receber direção de Deus, ser guiado por Deus, consolado por Deus, através das suas palavras, que o Espírito Santo de Deus vem nos anunciar. No vídeo anterior, vocês descobriram um presente antigo, viu? Aquele presente que escapuliu ali, se mostrou no vídeo, ele é antigo, ele não foi recente. Eu já havia recebido, mas ninguém sabia. Nem as pessoas da universidade, nem meus familiares, nem meus vizinhos, ninguém sabia, porque eu não expus publicamente, nem levando aos lugares. Eu uso realmente como um apoio aqui no Restauração da Alma, para pesquisas, para escrever e etc. Mas aí vocês viram a bênção e eu quis testemunhar com você daquilo que Deus ele trouxe para mim. Mas antes de ele trazer, ele me pediu coisas. Para que, se você tem o Espírito Santo de Deus, tem gerado em seu coração para fazer doações, para ser voluntário, para entregar, mesmo sem você saber resultados, mesmo que por um tempo você fique sem, porque se você ouvir o vídeo anterior, eu fiquei sem, e só reformulando, uma pessoa da universidade sabe, porque eu queria comprar uma caneta original, e uma das pessoas da faculdade tinha esse mesmo dispositivo, e eu fui fazer uma sondagem se a pessoa tinha para vender, mas não tinha para que se adequasse a este, não é? Então existe uma pessoa que ficou sabendo dessa, eu não disse pelo meio do qual, né? Mas ficou sabendo que eu tinha ganho. Mas eu não passei com minha bênção em lugar nenhum, estava bem reservada e se tornou público aqui, para a glória de Deus. E creio que depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui tão pega de surpresa assim, porque eu tava o tempo todo, né, deixando abaixo do vídeo, mas aí inconscientemente, em ações naturais, já automáticas, eu fui ali guardar, né, porque eu ia entrar em oração, e acabou aparecendo no vídeo. Mas eu creio que o Senhor, ele quer falar com os corações sobre o ato de dar, e não só apenas receber, que é uma palavra que o Senhor tem gerado em meu coração. E Jesus, ele mostrou o mais alto grau de voluntariado. Ser voluntário é fazer a vontade de Deus, é seguir o plano de Deus, é fazer o bem e não o mal, é estar debaixo do propósito do que a sua vida carrega. E nesse caminho, Deus vai colocar pessoas para que eu e você venham abençoar e de alguma forma ajudar. Então, já que estamos aqui a falar sobre coração voluntário, eu hoje estou fazendo parte, né? Estou passando no ambiente de um projeto, que é o Projeto Amigos. E o Projeto Amigos, eu vou colocar aqui o slogan dele, porque você pode entrar em contato, se você quiser, para doações de Bíblias. Nós estamos precisando de doações de Bíblias, tanto para mulheres, para homens, para adolescentes e para crianças. E de repente lápis para pintar, porque nós estamos com um projeto de fazer uns livrinhos para levar para as crianças. O Projeto Amigos, ele visita os hospitais, né? Tem o dia lá, ele tem página, tem blog, tem um monte de coisa, né? De crianças que estão ali passando pelo câncer e estão com seus familiares. Enfim, eu quero muito. Você pode entrar em contato com esta pessoa lá do projeto, não é? E
e enviar bíblias, e enviar lápis de cor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. É um projeto sério, eu não iria anunciar aqui se realmente não fosse. Então, eu vou colocar o slogan e eu oro em nome de Jesus para que a gente, como igreja, se reúna, porque lá, né, eles levam, sim, o lanche, né, o pão e o peixe, mas ele tem sido gerado no coração desse projeto que já existe, né, e eu tomei conhecimento e, para a glória de Deus, tenho participado dos momentos desses encontros e conhecido outras pessoas, outras histórias, saído da caixinha realmente e indo fazer missões em outros territórios, sendo fonte da maneira que o Senhor quer me usar, ser útil, né? Ser útil para o reino de Deus. Então, eu vou colocar aqui o slogan, dediquei aí uns minutos para que verdadeiramente você possa entrar em contato e enviar bíblias para ajudar nesse projeto, amigos. Eu vou colocar aí, tá certo? O canal do líder, porque se assim o Senhor te guiar, faça parte, seja uma bênção. Há tantos lugares, né? Há tantos lugares que as pessoas não podem ter acesso a bíblias. E algo que esse projeto sempre leva é bíblias para as pessoas. Então você pode comprar e pode enviar. E a pessoa do projeto que eu vou colocar aí o slogan, você entra em contato, você pega o endereço e aí você manda. E o Senhor te abençoe 1000 vezes mais do que aquilo que você está fazendo e semeando na vida de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu amo dar bíblias, porque a palavra de Deus mudou a minha história, a palavra de Deus me sustenta, a palavra de Deus me move, a palavra de Deus me cura, a palavra de Deus é tudo na minha vida. Então, dar Bíblia e ter Bíblia é algo que eu amo. Eu não abro mão de ter a palavra de Deus, porque de verdade, seja eu lendo ou ouvindo da boca daqueles que recebem as revelações de Deus, eu sou muito edificada. E tudo, e aonde eu estou hoje é porque eu criei na palavra de Deus e por isso eu tenho prosperado. Eu criei nos seus profetas que falam as palavras de Deus. E eu faço uma oração especial por todos aqueles que têm sido levantados por Deus, pela palavra de Deus, para anunciar a sua palavra, anunciar a verdade, tornar público nos telhados a verdade. Eu oro em nome de Jesus por proteção, por livramento e para que Deus, ele continue cuidando de você, amando você e protegendo você. Elias, ele tinha no pensamento de achar que ele era o único profeta. Eu nem conectei o microfone, deixa eu parar aqui. Mas ele não era o único. Existiam profetas, né, que tinha ali um general de Acabe, que estava protegendo esses profetas, que estava guardando, colocando em cavernas, dividindo em grupos. Então, existem profetas que estão em grupos, né, e se fortalecem. Mas existe aqueles que fazem missões e estão territorialmente combatendo a mentira, o engano, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque as pessoas vão escolher a que caminho vão seguir. Mas eu e vocês somos levantados como vigias, como sentinela. Assim como Deus, ele anunciou a Ezequiel, ele também nos anunciou. Quando eu mandar você falar, fale. Quando eu mandar você dizer, diga. E a pessoa vai escolher se vai receber a orientação ou se vai desprezar. E aí não tem mais nada a ver eu e você. O Espírito Santo usa aqui a minha boca para trazer as palavras de Deus e te convencer. E você crer e fazer as mudanças necessárias. Como o Espírito Santo de Deus pode falar aos teus ouvidos em alguma situação que você for parar. Mas ainda assim, em tratamento e em processos e em colheitas e escolhas, existem aqueles que vão reconhecer Jesus Cristo, se arrepender e confessarem os seus pecados, como também existe aqueles que vão zombar, continuar zombando e vão escolher a condenação eterna. A crucificação, Jesus na cruz, mostra isso para mim e para você. Então a palavra de Deus hoje vem falar sobre posição. A primeira ordem do Senhor que ele diz para você é se barbeie. Então eu não me maquiei à toa. Eu não me maquiei à toa.
é profético, que o Senhor diz se barbeie e vá para onde o Senhor está te chamando. José, ele teve que se barbear, ele foi chamado às pressas e ele foi. E lá, quando ele chegou, ele assumiu a posição que Deus passou uma vida projetando para ele. Porque Deus tinha um propósito, salvar o seu povo, trazer autocuidado para o seu povo, trazer bem-estar para o seu povo. Então, que a minha vida e que a sua vida carrega, não desista, porque Deus fará de mim e de você uma fonte em algum lugar geograficamente, em alguma profissão. Deus nos levanta hoje com esse entendimento para sairmos de dentro da caixinha. Como Deus vai me proteger numa Babilônia? Daniel não tinha um templo na Babilônia dedicado a Deus. Se eu pudesse traduzir com as minhas palavras, o templo que ele constituiu foi o seu quarto. De adorar, de buscar, e ainda assim Deus se revelava. O povo está debaixo da Babilônia, mas Deus não parava de falar e de lembrar que aquele cativeiro era temporário, que Deus levantaria alguém para tirar o seu povo daquela situação. Então não acredite na mentira do diabo que quer você neste cativeiro. Tire a roupa de escravo, tire a roupa de escrava, se barbeie e vá para onde Deus está te enviando. Então José chega e lá ele recebe vestes, ele recebe anel, ele recebe, falando com as minhas palavras, uma carruagem, ele é anunciado. Ele recebe um cargo administrador, governador. Ele está autorizado, não pelos homens, mas desde a sua adolescência, a se posicionar nos sonhos que Deus gerou no coração dele. Nos sonhos que Deus entregou para ele. Então, assuma a posição que Deus, ele tem para você. Assim nos diz o Senhor. Ele ia sair de um lugar de escravo, de dentro de uma prisão, e agora ele seria posicionado como governador. Depois de Faraó, tudo passava pelas mãos de José. É a palavra que Deus tem hoje para mim e para você, e nós vamos ler. Jesus também tinha uma posição que o Pai daria para ele. Mas ele recebeu ofertas do diabo. José, que é uma outra coisa, o tempo. Eu vou entrar no versículos, mas eu quero fluir do que o Senhor falou comigo sobre essas palavras dele, e aí eu vou te dizer os versículos. Mas ele falou algo muito importante sobre o tempo. Sobre o tempo. Espere o tempo que for necessário para estar na posição que Deus, ele quer para você. A mulher de Potifar, ela ofereceu para José uma posição. José tinha uma posição de governador, de administrador, dentro de uma casa. Vamos colocar que a casa de Potifar é uma empresa. Dentro de uma empresa, a mulher de Potifar assedia José, e o mundo tem assediado os filhos de Deus para saírem da porta da espera, porque é Deus que vai posicionar os seus filhos nos lugares que a sua vida carrega, mesmo antes de você nascer. Eu quero ser clara, eu quero que você entenda de verdade na sua mente, e por mais doloroso que seja, por mais castigante que seja, porque eu sei que a dor é real, continue esperando no Senhor. A mulher de Potifar queria dar a José uma posição de amante. Deus deu para José um cargo, um título, um diploma, uma família, filhos, estabilidade,
financeira, uma bela casa, com certeza, um belo carro, né? Uma carruagem naquele tempo, mas um belo carro, com certeza. Espere Deus trazer. Se você ouviu, e eu não vou dizer o que é, porque se você não ouviu, você vai ter que ouvir lá. A palavra de Deus. Na notícia urgente que veio do céu. Aleluia, da mudança de cenário. O mesmo é sobre o tempo. Porque no tempo, as pessoas que olhassem para José iam dizer, sem futuro, tantos sonhos, tanto empreendedorismo, tanto isso, tanto aquilo, tantas palavras proféticas, e olha onde está, dentro de uma prisão. Nunca mais sai daí. Porque o físico, ele tá trabalhando, para as pessoas que não conhecem a palavra, porque nem José, eu imagino, sabia que se daria daquela maneira. Por mais que eu e você tenham uma palavra de Deus, nós às vezes não sabemos como ela vai acontecer, para não dizer na maioria das vezes. Deus deu sonhos para ele. Como se realizaria, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas um belo dia, Deus tira sono de homens e revela o que vai acontecer. Veja, um homem que não adorava a Deus está tendo consciência de um tempo que viria sobre o mundo. E aí este homem não dorme. Traz toda a inteligência que você possa imaginar. Vou falar em linguagem para a gente entender. Traz toda a rede de inteligência. Mas a quem foi revelado? Porque José, ele é humilde. Ele disse, é Deus que revela a interpretação desse sonho, faraó. Ele não ousou roubar a glória que é de Deus. É Deus que me dá essa sabedoria, é Deus que me dá esse entendimento, é Deus que explica a minha mente, é que fala o meu espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Você não é o Espírito Santo, nem eu. Por isso que a gente pode manifestar um outro espírito. Mas podemos ser governados pelo Espírito Santo de Deus. Que vai levar eu e você à obediência, eu e você a ter paciência, eu e você a esperar, eu e você a dizer não. Não. Então, a mulher de Potifar deve ter ouvido falar. Foi parar numa prisão. Não cedeu ao que eu queria. Não fez o que eu queria. Perdeu a vida boazinha. E agora está numa prisão. Ninguém tira dali. E a palavra de Deus nos mostra o que aconteceu nessa história. O que aconteceu foi que José saiu da prisão. Ele se barbeou, ele colocou uma roupa, chegou lá, ele recebeu uma outra roupa, ainda melhor do que aquela que ele foi. Mas ele não foi se apresentar de qualquer maneira. Ele foi em direção ao que ele tinha que receber, que estava reservado para ele, que eu acredito que nem ele imaginava, que naquele dia ele acordaria como um governador de todo o Egito, como um governador de todo o Egito. Agora veja, eu sei que a dor é real. Ele foi jogado dentro de um poço. Queriam matar José. Tinham inveja de José. Então, pessoas podem ter te visto em um estado deplorável, te colocaram lá e nunca te estenderam a mão. Ao contrário, fizeram como os irmãos de José, foi comer como se nada tivesse acontecendo. Foram viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Te venderam como venderam José, saíram falando mal de você. Mas não, o físico não impediu. O físico não impediu dos planos de Deus acontecer. Por isso que o Senhor quer nos curar hoje. Espere o tempo que for necessário para estar na posição que Deus ele tem para você. Espere o tempo necessário para ficar na posição que o próprio Deus tem para você.
É por isso que eu não corro atrás de posição. É por isso que tem pessoas que olham os resultados que hoje, que Deus ele tem trazido. Mas antes, lá atrás, houve muitas renúncias. Eu não estava buscando dinheiro, carro, casa. Isso ele foi acrescentando. Eu estava debaixo do propósito, do querer, das direções. Entende? A palavra do Senhor vem nos dizer, lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, 20, como foi vários versículos, eu coloquei aqui já pronto, eles abertos, para a gente ganhar tempo e eu dizer para você, porque a palavra de hoje é sobre posição, tempo de espera, a dor, que vai fazer parte desse processo, a humilhação, é o estado que você vai estar fisicamente enquanto Deus não muda a sua posição. Não muda a sua posição. Te tira de baixo, te coloca em cima para governar, para administrar, para ser multiplicador, abençoador. A palavra do Senhor diz assim, porque José deu terra, condições do povo de Deus e da sua família poderem se desenvolver. Quando José ajuda os seus irmãos, ele já não tem o mesmo coração de antes. A sua família já não tem mais o coração de antes. O coração que queria matar José, o coração deles já tinham mudado, já tinham sido tratados e trabalhados. No tempo em que José ajudou a sua família, quando começou uma escassez, se você não conhece essa história, e eles foram no Egito, que era o único lugar que tinha reservatórios e alimentos, e lá encontraram José. Eles achavam que José estava morto, mas Deus preservou a vida de José. E Deus, eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que Deus tem preservado a sua vida. Existem pessoas que dizem assim, Lilian, como tu consegue entrar nesses ambientes? Por quê? Porque antes de Deus me enviar, Ele me deu uma estrutura. Quando eu vou em um ambiente, eu vejo alguém em extrema vulnerabilidade, eu vou lá como fonte de alguma forma. Mas por que eu não entro em desespero? Por que Maria não entrou em desespero quando viu Jesus ali vulnerável daquela situação? Porque eu tenho que confiar em Deus, de que Ele permanece no controle. Existem pessoas que estão em situações em que você vai ser fonte, mas você não vai conseguir tirar elas de lá, a não ser o próprio Deus. Estão recebendo ajudas de alguma forma, mas também terão que escolher continuar vivendo, continuar seguindo a vida e não parando de caminhar para assim acessar. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas Lili, e a minha dor? Eu sei que a dor é horrível. Então quando tiver vontade de chorar, chore. Chore. Mas se levante em nome de Jesus e continue. Porque o que eu percebo é que Deus quer que eu e você confie nele. A dor vai tentar nos parar. As situações inesperadas também. Mas o que Deus espera é que a gente confie no caráter dele, na boca dele, naquilo que sai dele, na sua paternidade e na sua soberania como Deus. O filho dele está na cruz, ensanguentado, ferido, coroa de espinhos. Eu diria assim com as minhas palavras, até o relacionamento dos dois ali é afetado. Eu como pai, eu nem ia conseguir ficar olhando o meu filho ali naquele estágio. Porque Jesus fala, né? Por que me desamparaste? Então ali temporariamente, Jesus ali ele se sente abandonado, ferido, machucado, coroa de espinhos, muita maldade, muita zombaria, muita crucificação. Então Jesus ele está sendo afetado fisicamente, no físico, emoções, psicológico.
Jesus está sendo afetado, mas a sua alma está salva. Então, fisicamente, nós sentimos, estou tentando colocar em palavras, aquilo que eu estou recebendo. Fisicamente, sentimos na nossa estrutura corpo, eu estou falando corpo físico, que Jesus estava sofrendo no físico, não é? Porque esse físico aqui vai nos fazer sentir a dor. A gente tem células, né? Que faz a gente sentir essas dor. Então, ele sentiu toda a dor e todo o processo que Jesus viveu foi real. Então, eu às vezes me coloco no lugar de Deus, como olhar. Então, aí você entende, quando a palavra diz assim, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Então, você entende, quando você ora em nome de Jesus, por que que a oração sobe? Por que que vai à presença de Deus? Por que no nome de Jesus você é atendido? Porque esse acesso foi aberto por causa do Filho. Irmãos, a gente pode ser as pessoas mais boazinhas hoje, mas ainda assim, é por causa do Filho. É tudo, é por Ele, é por causa dEle. Deus atende a Ele, Deus olha para Ele. É o sacrifício perfeito. Eu vim aqui no Restauração da Alma com todo zelo e todo cuidado, mas ainda assim, esse é o melhor que eu consigo fazer para Deus. Mas não é porque eu venho aqui pagar as palavras, pregar as palavras de Deus, falar as palavras de Deus, anunciar as palavras de Deus. É por causa de Jesus Cristo. Foi Ele que abriu esse acesso. É por isso que pode haver a batalha espiritual que for aqui, ó Daniel. O nome de Jesus quebra a barreira espiritual, quebra o impedimento, quebra tudo, avança tudo, destrói tudo, toda a obra do reino espiritual. O nome dele está acima. É ele que destrói toda a barreira, toda a construção maligna, toda a cidade fortificada. É o nome dele. Estou tentando colocar em palavras para a gente entender. Então a palavra de Deus diz que lá em Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus diz, fazei discípulos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a guardar tudo que vos tenho ordenado. O Espírito Santo de Deus nos ensina as palavras de Deus. Então a ordem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quantos têm crido nessa palavra? Que Jesus tem o acesso para destruir todas as obras do maligno. A palavra do Senhor diz assim. Por que que a gente botou esse versículo quando o Espírito Santo estava falando comigo? Essa aqui é a posição que os homens colocaram em Jesus. Então o processo está rolando. A gente perde o controle de tudo quando a gente se coloca nas mãos de Deus e decide. Eu não vou lutar contra o mal. Lutar assim, fisicamente, humanamente. Porque para você lutar, você vai ter que usar a espada para tirar a orelha do soldado, para ferir o soldado. Você tá entendendo? Os capatazes de Satanás. Aqueles que se entregam ao mal para realizar a sua vontade. Isso existe, mas você não luta contra humanos. Então, por isso que você não vai entrar nessa briga territorial, mas vai confiar na soberania de Deus e no poder de Deus. Então, Jesus, ele se colocou por livre e espontânea vontade nesse lugar de voluntariado.
de entregar a sua própria vida, de não ter o controle das situações, de não tentar impedir o mal, mas deixar que Deus o proteja do maligno. Era um momento de entrega. Existiam momentos que ele fugiu das pedras, fugiu de quererem matar ele. Por quê? Porque não era chegado o tempo. É só para não entrar dentro de uma generalização. Tem que ter uma vida com Deus, uma vida diária, para ele dirigir eu e você não cair nas armadilhas do mal. Ainda bem que antes de Jesus subir ao céu, ele orou: Pai, protege-os do maligno. E nós sabemos que Deus, nosso Pai, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então veja, disse-lhes Pilatos, lá em Mateus 28:4, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Veja, eles colocaram Jesus numa cruz inocente, bateram em Jesus, fizeram tudo aquilo para garantir que o projeto, que Jesus não ressuscitasse. E olha que foram dizer lá a Pilatos, né? Aquele mentiroso, veja, chamou Jesus de mentiroso. Disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Veja só o que o físico está dizendo. Ele é mentiroso. Ela é mentirosa. Aquilo que ela fala, vamos garantir de que não vai acontecer. Veja, então o físico agora vai armar para quê? Vai botar uma pedra, uma grande pedra no túmulo, para que Jesus não saia. Para que a palavra que Jesus falou não se cumpra. Veja só a arquitetação física, numa linguagem para você entender. Vai colocar soldados para vigiar. E Jesus também não sair dali. Em Mateus, capítulo 27, do 65 ao 66, e os guarda tremeram apavoridos, na versão Ara, e ficaram como se estivessem mortos. A terra tremeu. E tem até um hino, né? A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Irmãos. Aleluia, os guardas ficaram como mortos, temerosos. E aí começou o leve trás. Como assim? Eu coloquei aqui, começou o leve trás. A palavra do Senhor diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Isso é o leve trás. Os guardas, esses que diante do tremor, diante do abalo físico, diante do mover do céu, eles fugiram de lá. Esses guardas fugiram e foram contar para aqueles que estavam tramando tudo na oculta, que estava acontecendo. Então aí foi um leve trás. Os guardas não foi colocado aqui pro carro dele para vigiar, para garantir que não ia acontecer. Então, veja só, agora eles estão indo lá para dizer que aconteceu, que o negócio deu ruim, o negócio não teve guarda certo, não teve pedra, porque quando o céu quer fazer, quando chega o tempo de Deus cumprir, quando chega o tempo de Deus te posicionar, ninguém segura. Porque não é plano de homem, é plano de Deus. Agora ele escolheu José, um ser humano que vai se colocar debaixo do seu plano. Ele escolheu José, que vai se posicionar, se alinhar dentro do que Deus já estipulou para sua vida, antes mesmo que ele soubesse que mundo existia e que seria gerado no ventre de sua mãe. Para eu e você carregar isso dentro de nós. Por isso que vale a pena esperar no Senhor, mesmo que você veja pessoas no meio do caminho receberem o milagre primeiro que você. Havia uma mulher com fluxo de sangue que recebeu na frente de Jairo, mas o milagre de Jairo foi muito maior do que da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue nem pediu a Jesus. Creu e recebeu.
E Jairo também recebeu, porque Jesus, ele foi em direção ao milagre de Jairo. E também, você pode estar vendo pessoas receberem na sua frente. Você também vai receber. Está caminhando com Jesus? Se humilhou nos pés de Jesus? Jesus continua dizendo, creia somente, porque Ele vai fazer o milagre. Vai tirar os zombadores, vai tirar aqueles que estão rindo, vão tirar os incrédulos do ambiente e vai realizar o milagre intimamente com quem precisa estar no cenário. Assim nos diz o Senhor, quentinho do céu, porque não quero que você saia do caminho, porque não tem como falhar os planos de Deus. Não tem. Eu não estou viva porque eu tenho força. Eu não estou viva porque eu sou sempre forte. Como eu sou sempre não, né? Porque eu sou a mais forte. Não. Mas o Espírito de Deus, aquele que estava lá em Sansão e derramava sobre ele poder e ele vencia os inimigos, é esse Espírito que está conosco, é o Espírito Santo de Deus. A gente não ganha a batalha fisicamente com o corpo, com as células, mas essa presença, esse poder, essa manifestação de poder que destrói os inimigos, é o nome de Jesus Cristo, porque Deus decidiu nos abençoar, entregando o Filho para Ele receber o meu castigo e o teu castigo, a minha dor, as minhas feridas. É por causa dele que eu sou curada e abençoada. E por quem? Deus decidiu abençoar. Deus decidiu abençoar. Em quem, pois, se colocará para ir contra Deus? Até Balaão sabia disso, que não podia ir contra Deus. Deus decidiu abençoar. Então veja, então aí começa, né? Eles começam a fofocagem assim, ó. O leve e traz, os guarda e alguns do guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, ou a reunião, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mas olha eu viva aqui, olha eu crendo em Jesus Cristo. Mateus, capítulo 28, do 11 ao 15. Essas palavras, as palavras de Deus. E o que aconteceu? O que houve foi um grande terremoto. Está lá em Mateus, capítulo 28, 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Veja, o anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. A pedra tirada. O céu vai tirar a pedra. A grande pedra, diz a palavra de Deus. A grande pedra. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. O impedimento. Tinha nada no túmulo. Verso 6 de Mateus capítulo 28. Tinha nada no túmulo. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, o lugar aonde foi enterrado, ele não estava mais lá. Estava vazio. Estava vazio. Antes estava negativo. Estava com corpo. Estava tudo lá. Estava com a pedra. Estava com soldados. Estava um impedimento enorme. Guardas, tudo lá. Mas agora, aonde estava negativo, está positivo. Por quê? Porque Jesus não está mais lá no túmulo. Não tem pedra também não. O anjo sentou em cima. Porque o céu, a soberania de Deus, agiu no cenário, irmãos. Você entendeu que vale a pena eu e você esperar em Deus?
A soberania de Deus agiu no cenário. A soberania de Deus se manifestou no cenário. E olha o que aconteceu. Jesus, qual é a posição de Jesus? Ele ficou em obediência, ele ficou esperando, ele não agiu contra humanos, porque ele teria que agir contra humanos, ele teria que matar humanos, que muitos estavam sendo usados, né, para fazer a vontade do diabo, e nem estavam cegos pelo que estavam fazendo. Então ele precisaria. Mas aquele era o processo necessário para a nossa salvação, libertação e desfrutarmos dessa bênção. Veja, eu desfruto hoje, eu e minha irmã, das orações da minha irmã, da entrega da minha mãe para Jesus. Meus filhos e as próximas gerações também irão experimentar dessa bênção, para você entender como é poderoso Jesus Cristo. Por isso que não saia do caminho. Não saia por causa da zombaria. Não saia porque tem que estar chamando você de mentiroso ou mentirosa. Você não é orgulho gospel? Você tem certeza que é a pessoa quem Deus te chamou para ser e está posicionado onde Deus quer te posicionar? Então não saia. Não saia do lugar onde Deus te deixou, Deus te colocou. Espera a posição que Deus ele vai colocar e cumprir todas as suas palavras. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos dizer lá em... Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. A boa notícia, para encerrarmos. Começou o corre-corre, né? Enquanto estavam ali os soldados indo trazer boas notícias, mas que para aqueles que tramou a morte de Jesus, que queria garantir que o milagre não acontecesse, aquilo não era uma boa notícia. Tanto é que eles tramaram para que fosse espalhado uma outra coisa. Mas, para aqueles que estavam chorando, agora estariam sorrindo. Porque, de verdade, Deus encheu o coração deles de alegria. Tirou o choro e colocou um riso nos lábios dele. Porque aqueles que ele amava, tá vivo. Eles viram daquele jeito, mas na cruz e todo o processo, mas agora tá vivo. Então aí começa o corre-corre. Por quê? Porque Jesus manda ir anunciar aos seus irmãos. Lá em Mateus, capítulo 28, verso do 7 ao 10. E depois, depressa. Lembra que José também teve que ir depressa? Isso, ele foi chamado às pressas. E depois, depressa. E dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e grande alegria, irmãos, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, notícia entre os íntimos e até os inimigos ficaram sabendo a verdade, mas distorceram tudo. Mas o fato de distorcer não diminui o milagre. Não tem como parar o operar de Deus. Porque estar ali onde Jesus estava também fazia parte do plano de Deus. Mas ele não permaneceria ali. Ele ressuscitaria como ele falou. E assim aconteceu. O que aconteceu? Deus agiu no cenário. A sua soberania, a sua paternidade é seu filho. E seu filho ficou na mais alta posição, à direita de Deus. Um nome acima de todo nome. Um nome acima de todo nome. E o que era que o adversário queria dar para ele? Os reinos desse mundo, se Jesus o adorasse. Mas Jesus não o adorou.
Jesus não o adorou, mas perseverou em fazer a vontade do seu Pai. Porque a vontade do seu Pai é boa, é perfeita e é agradável. Então, a palavra de Deus hoje vem nos falar para esperar na porta. A posição que Deus tem para a minha vida e para a sua. A não sair da porta por causa do tempo de espera, mas continuar esperando, se for possível, no mesmo lugar. Porque era da prisão para governador. E quem olhasse, José não tinha futuro. Mas ele temeu ao Senhor. Ele continuou na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada aos seus olhos. É o conselho do Espírito Santo. E Deus mudou toda a sua situação. Da noite para o dia, José acordou governador. Ele foi chamado. E sobre as suas mãos veio uma grande responsabilidade. Porque a gente acredita, não é? A gente pensa, né? Que, saiu da prisão. Mas, gente, José tinha uma grande responsabilidade territorial. Pessoas, deixa eu tentar colocar em palavras. A vida das pessoas é muito importante para Deus. Então, veja, nesse cenário, a você que está confiando no Senhor, esperando na porta, tem boas notícias para você. Deus vai mudar o cenário, Deus vai trazer alegria, Deus vai te colocar na posição desse treinamento, desse processo. E essa palavra se aplica na minha vida, porque Ele me ensinou. É por isso que eu espero. Quantas pessoas já me deram tantas ideias, já me falaram tantas coisas, já disseram tantas coisas, e há coisas que a gente não tem como mandar as pessoas se calar, mas pode escolher a voz que vai obedecer. E a voz que eu quero obedecer é a voz de Deus, porque eu entreguei a Ele a minha vida. Quero viver para Ele, para a glória dEle, porque foi para isso que Ele me criou. Agora, na minha humanidade, eu não vou conseguir, mas eu sei que eu não estou só. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação, disse Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É nessa palavra que eu creio. É o que eu creio. Antes, quando não despojava, de saúde, como hoje eu despojo, porque saúde para mim é ter no meu interno a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus te movimenta. A palavra de Deus te impulsiona. Tenha o hábito de ler as palavras de Deus. E não só ler, mas crer. Crer nas palavras de Deus. Uma das coisas que eles queriam era que Jesus provasse agora, que Jesus provasse que era filho de Deus. Para mudar a situação e sair dela com as suas próprias mãos, utilizando o seu acesso. Mas Jesus, humanamente, não fez nada. Não pediu ajuda a Roma, nem discípulos, nem familiares. E o Pai de Jesus e o soberano Deus agiu em seu tempo, ressuscitando Jesus. Aí eu coloquei para mim, aprendo que eu, Lilian, não preciso provar nada sobre minha identidade em Deus. Vi que muitos amavam Jesus. Viram seu sofrimento, não podiam ajudar. Vi Deus destruindo toda a obra física, arquitetada, para que não acontecesse o que Jesus disse que acontecesse. Guardas, soldados, não é? Para que a palavra de Deus não se cumprisse. Inclusive, Jesus foi chamado de mentiroso. Pronto. E aí eu fui colocando aquilo que eu aprendo da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus ele vai te alegrar com a boa notícia, que Ele vai me alegrar com a boa notícia. Eu tenho certeza que eu e você estamos no caminho, mas de toda essa palavra, porque eu sei que você tem promessas de Deus. É eu e você continuar no tempo e no caminho da espera em Deus. De Deus trazer os resultados, de Deus abrir a porta, de Deus abrir o acesso, de não aceitar suborno, esmola, de ter amizade com o mundo, para poder acessar o que só Deus pode fazer.
agradar os religiosos ou a Roma, não impediria Jesus de ir à cruz. Porque eles tinham inveja. Então não adianta tentar agradar pessoas que têm inveja e não querem ser tratadas, porque estão cegas pela própria inveja e estão destruindo a sua própria vida. Não estão destruindo nem a minha e nem a sua. Porém, eu não vou ser hipócrita. As obras da maldade machucam. É difícil porque a gente não é assim e acredita que as outras pessoas também não serão. Não é? A gente, meu Deus, como foram os humanos que escolheram manifestar aquela obra. Uma mãe que abandona um filho ou um pai está escolhendo essa obra da maldade. Não é o que Deus quer, mas a palavra de Deus nos diz que Ele é pai dos órfãos. E eu creio nessa palavra. Eu creio na proteção de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.